Oi, para você que está me assistindo, vamos fazer mais um olho inspirado em bandeira. Dessa vez a bandeira que a gente vai fazer é da bandeira do Japão e eu vou fazer um olho diferente. Eu não vou fazer naquele padrão que vocês já conhecem. Então, gente, fica até o final porque vai ficar sensacional esse olho. Então eu pensei, bandeira do Japão, duas cores, dois olhos, duas cores. Então, basicamente, fácil de fazer. Então eu pensei em incrementar. Eu não vou incrementar com cores, eu vou incrementar com o estilo do olho. Para começar, eu vou começar com uma base vermelha, porque eu achei que se eu fizesse uma base branca, ela ia se esconder no branco do olho, né? Então eu vim aí com uma base vermelha da cor que tá na bandeira do Japão. E aí a gente vem com a régua circular para fazer essa marcação que vocês estão vendo aí. Depois que eu faço a marcação, eu tiro o pincel, então eu clico ali na régua, clico em off. E depois que eu tiro, eu venho com o pincel e venho preenchendo dentro. E aí eu vou fazendo alguns detalhes que às vezes fica, por exemplo, teve uma parte ali, ó, preta no canto que ficou. Então eu acabo fazendo esse acabamento. Nessa parte de cima aqui, eu vou fazendo com bastante cuidado, para não ultrapassar também a parte dos meus cílios, mas se caso não ficar com um acabamento muito bom, eu venho com desvanecer, pego a cor da raiz dos meus cílios que eu fiz, e aí eu passo, que aí ele dá aquela camuflada por causa do acabamento do pincel desvanecer. Mas aí a gente tem a nossa base de olho, e agora eu vou pegar o branco, e aí com o branco eu vou fazer um círculo dentro do círculo vermelho. Desculpa aí, gente, passou uma moto aqui, tá tudo bem, vamos seguir a nossa programação. Então eu vou com um círculo aí um pouco menor dentro, e aí eu vou fazer essa parte aqui do branco do olho que vocês estão vendo. Aí eu refiz algumas vezes porque eu queria que ele ficasse realmente dentro da linha que eu fiz a marcação. Depois que eu fiz isso, eu tiro a régua e aí eu preencho dentro. Na parte de preencher é a parte mais fácil, sendo sincera com vocês. Pronto, a gente tem a base da bandeira do Japão dentro do nosso olho. Agora eu vou fazer coisas diferentes pra gente ter um acabamento diferente aqui do olho, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa parte de pincel e vou no borrar, né? Que é o pincel padrão que eu gosto de usar aqui com vocês. E depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns puxados. Mas para isso eu vou achar o pincel correto e aí eu tô testando. E enquanto eu tô testando, gente, eu lembrei que a gente tem o estabilizador. Então eu vou ligar o estabilizador. E então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu tô nessa parte do pincel, peguei o pincel cabelo. Depois eu vou ali e ligo o estabilizador. Então ele vai deixar tanto a ponta mais fina, que vai dar esse efeito. Então, de espaço em espaço, eu vou fazendo esse puxado que vocês estão vendo aí. E aí eu vou puxando e fazendo esse efeito. E depois eu vou fazer o efeito reverso. Vocês vão entender o que eu tô tentando explicar aqui para vocês, mas aqui basicamente eu vou fazendo esse mesmo efeito de espaço em espaço. Eu dou mais ou menos 1 centímetro de distância entre um e outro. E aí eu faço pro mesmo lado, sabe? Tipo, girado pro mesmo lado. Tipo, igual vocês estão vendo aí, tá vendo? E aí, eu poderia acrescentar mais cores, mas ia perder a característica da bandeira do Japão. Então eu pensei, eu vou fazer só com essas duas cores para fazer mais sentido. Depois que eu fiz isso, eu aumento um pouquinho só o pincel. E aí eu faço esse efeito inverso, tá vendo? Igual vocês estão vendo. E aí, não sei, gente, de onde eu tirei inspiração. Naruto, talvez? Mas aí eu basicamente fui puxando e fazendo esse efeito pra dentro, como vocês estão vendo. Então a gente já vai ter aí um acabamento diferente do que a gente fez com as outras bandeiras. E se vocês gostarem, a gente pode testar, né? Porque fazer tudo do mesmo jeito eu não gosto. Então, a partir dessa bandeira do Japão, deixa aqui nos comentários outras bandeiras que vocês querem ver. E quando eu for fazer outras bandeiras, eu vou arrumar um jeito de fazer diferente, tá bom? E aí, gente, nessa parte aqui a gente tá quase terminando, fazendo os puxados igual vocês estão vendo. O puxado para fazer, eu uso essa opção de borrar. E olha como que ficou.
mas eu ainda vou acrescentar mais detalhes. Então a gente tem esse resultado aqui. Depois disso eu venho com o pincel vermelho, ainda com o pincel cabelo, e eu vou fazer círculo por dentro assim, sabe? Mas eu queria que fosse um círculo um pouco mais despojado, não uma coisa certa, sabe? Simétrico. Então o resultado disso é isso aí que vocês estão vendo. Eu estou fazendo puxados aleatórios para ter como se fosse riscos, né, dentro. E aí a gente vai fazendo isso por toda essa parte do olho que vocês estão vendo. A gente vai fazendo esse acabamento de cima da lateral que vocês estão vendo aqui. E aí a gente vai fazendo toda essa parte. Então a gente tem o núcleo do olho. Para fazer a parte de dentro do olho, eu vou fazer com o pincel, com a régua, quer dizer circular. A cor vai ser preto, a gente não altera essa parte porque é a parte de dentro do olho. O pincel que eu uso é o caneta de feltro macia, e aí eu vou fazer esse círculo dentro, como vocês estão vendo. E aí eu vou tirar, e aí eu vou fazer o acabamento com o pincel, porque de um lado ficou maior e do outro não, tá vendo? Então eu vou fazendo essa parte aqui de acabamento, para ficar um pouco mais igual, assim, digamos, um lado com o outro. E aí, gente, não tem segredo. Ficou assim, ó, como vocês podem ver. Eu tô tirando aqui o zoom. E agora a gente vai fazer os detalhes do olho, que eu acho muito importante. Porque só desse jeito eu acho que ainda falta. Os brilhos do olho, pra mim, é fundamental. Então, a gente vai criar uma nova camada. Na camada, a gente vai mudar de normal pra adicionar. Depois que a gente fez isso, a gente vai usar a nossa caneta desvanecer. E aí eu vou mudar a cor para branco. Aqui tá vermelho, por isso que tá dando esse tom. Mas aí eu vou nessa parte da cor e vou mudar para branco. Faço um risco aqui, faço um risco aqui embaixo e faço um pequeno risco aqui do lado, na lateral. E depois disso a gente vem com um pincel de esfoque. Lembrando que são em camadas diferentes, tá? Se você colocar adicionar na camada do olho que vocês fez, provavelmente vai ficar um outro efeito. Então, para fazer esse efeito aqui, tem que ser numa camada diferente. E o pincel de desfoque vai ajudar a tirar a marcação que o pincel desvanecer deixa. E aí, gente, não tem segredo. Aqui no caso, eu tô tentando fazer alguns detalhes na parte do brilho. Mas aí, por fim, ficou só esses efeitinhos, assim, como se fossem uns risquinhos. Mas depois eu fui e tirei, porque eu achei que não ficou tão bom. E olha esse olho do Japão, gente, que ficou sensacional. Eu gostei muito do resultado. E aí, como vocês estão vendo, esse aí foi o resultado. Ficou bem diferente. Eu consegui brincar bastante com duas cores, que era da bandeira. E eu gostei muito do resultado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.